Em São Paulo, Max Daguano. Em Fortaleza, César Augusto Madeiro. Nesse podcast, eles discutem como o método Varejo Pro consegue ajudar milhares de lojistas de moda todos os anos. Também contam tudo o que um lojista precisa fazer para alcançar o famoso 7 em 1. 7 dias de vendas em apenas um dia, colocando dinheiro no bolso e virando o jogo para sempre. Fique ligado nas dicas que já ajudaram milhares de empreendedores de moda a viverem a melhor fase de suas vidas e como você pode aplicar tudo isso na gestão da sua operação de varejo agora mesmo. Começa agora mais um episódio do podcast Varejo Pro. Alô, gestores de moda de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo Pro. Aqui nós discutimos estratégias para você aproveitar melhor a sua jornada nessa nova fase do varejo e conseguir, de uma vez por todas, girar mais rápido possível o seu produto com a melhor margem possível. Eu sou César Augusto Madeiro. Eu sou Max Daguano. E o tema do nosso episódio de hoje é: Max, conta aí para mim, o que diabos é Varejo Pro, meu irmão? Olha, Varejo Pro é um programa de treinamento completo, onde nós abordamos dois pilares principais. É o pilar da margem e o pilar do giro. Esse programa é um programa que eu criei alguns anos atrás e que hoje nós aplicamos ele de forma 100% online. E nesse programa, o lojista, ele aprende, na verdade, ele tem contato com dois grandes pilares que eu considero os principais pilares do varejo, que é giro, né, que tem a ver com o faturamento, com a venda, e a margem, que tem a ver com a lucratividade dele, entendeu? Então, o Varejo Pro, ele é um programa que é completo, mas ele aborda muito bem esses dois pilares, né? Eu sempre digo que eu tenho um mantra no varejo. O meu mantra é: o varejo tem que colocar dinheiro no bolso. O varejo é igual dinheiro no bolso. Então, se o varejo tem que pôr dinheiro no bolso, como é que entra o dinheiro para o bolso? Girando o produto o mais rápido possível, com a maior margem possível. E é interessante falar aqui, César, porque a velocidade da venda, ela não é muito... a galera do varejo não olha muito para a velocidade da venda como algo que deveria dar uma importância e não dá. Então, a velocidade da venda, muitas vezes, ela é o principal indicativo que vai fazer o produto baixar preço ou continuar o preço que está. Então, quando eu tenho comigo que eu preciso fazer o meu produto girar mais rápido, então esse olho e esse foco no giro rápido passa a ser uma prioridade do gestor. E quando eu sei que esse giro rápido vai trazer para mim a maior margem possível, porque o produto, se ele fica menos tempo na loja, eu não preciso dar desconto, então aí eu tenho mais lucratividade. Então o Varejo Pro é um programa que aborda muito bem detalhado o que fazer, quando fazer, como fazer e quem fazer para que o produto da loja gire o mais rápido possível, com a maior margem possível. Fantástico. Agora me diz uma coisa aqui, Max. Eu entendi o conceito central do negócio, acho que você conseguiu falar de maneira bem clara o que é o cerne do Varejo Pro, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que você descobriu isso, né? Como é que nasceu essa história? E complementando, né? Quando você percebeu que você devia de compartilhar tudo isso, né? Porque você descobriu isso e teve também uma fase de que você disse: não, eu não posso guardar tudo isso para mim, eu tenho que colocar isso para frente. Então eu queria que você pontuasse nesses dois mundos, né? Como você descobriu e quando você percebeu que devia de compartilhar isso com o mundo. Show de bola. Muito boa pergunta, porque muitas pessoas perguntam isso para mim. Para isso eu vou ter que contar um pouquinho da minha história, rapidinho. Eu sou filho de varejistas, cresci no varejo e respiro a atmosfera do varejo 24 horas por dia desde pequeno. E meu pai sempre estava nesse contexto de varejo, minha mãe era lojista, meu pai sempre também fazendo consultorias e foi executivo de várias empresas, grandes marcas hoje em dia.
E eu cresci com essa vontade de entrar no varejo. E eu entrei no varejo como vendedor quando eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade, eu já estava no varejo trabalhando de vendedor. Eu saía da escola de manhã e à tarde para a loja no Shopping Morumbi e trabalhava lá o tempo inteiro. O tempo foi passando, para encurtar um pouco a história, para não alongar muito nessa parte da história, o ponto foi o seguinte: eu cheguei a ter uma rede de 24 unidades de lojas em São Paulo, que foi a minha grande escola no varejo, né? Só que eu não comecei com as 24 de uma vez. Eu montei uma loja, que foi a minha primeira, que era uma loja de saldos, no Shopping Frei Caneca, e essa loja eu vendia produtos customizados, então eu comecei pequenininho, e depois eu comecei, essa operação ela se transformou em 3 lojas, acabou crescendo, acabou dando certo. Dessas 3 lojas eu já não trabalhava mais com produtos customizados, trabalhava com algumas marcas, comprava em showroom de representante. Foi quando eu recebi um convite de assumir 2 franquias de uma dessas marcas. E o tempo foi passando e eu acabei saindo da operação de saldo e saindo da operação multimarcas e focando só na operação de franquias. E aí o tempo passou e eu cheguei a ter uma rede de 24 unidades franqueadas na cidade de São Paulo. O ponto foi o seguinte: nesse momento eu comecei a perceber que algumas lojas iam melhores do que outras, né? E isso me chamou a atenção. Eu falava, cara, se uma loja vai bem, por que a outra vai mal? Se o produto é o mesmo, se a marca é a mesma, a operação é a mesma, o treinamento dado para a equipe era o mesmo, o visual merchandising era o mesmo, o planejamento de compra era o mesmo, era tudo igual, por que uma vai bem e outra vai mal? Tem alguma coisa errada, isso me chamou a atenção, e eu comecei a comparar, né, e separei em 2 grupos as lojas, porque eu comecei a perceber uma espécie de padrão ali, né? Beleza. Quando eu separei as lojas que iam mal de um lado das que iam bem, eu entendi um padrão e percebi que as que iam mal era por um assunto específico, era por um tema específico, era a falta de fluxo nas lojas. Algumas lojas eram melhores localizadas do que as outras, né? E essas que não eram tão bem localizadas, era sempre num ponto que não era muito favorável no shopping, era num bairro que, de repente, não tinha muito fluxo, essas tinham mais trabalho para poder fazer a mercadoria vender. E aí eu percebi uma coisa, que tinha uma espécie de problema que eu tinha que resolver, porque quando eu tenho produto e tenho cliente, a venda rola. Se o trabalho é bem feito, a venda rola. E o trabalho era bem feito, tanto é que a venda rolava nas outras lojas que tinham fluxo. Só que nessas que não tinha cliente, a coisa não rolava por falta de cliente. Eu falei, cara, preciso resolver isso. E aí eu comecei a implantar várias estratégias, muitas não deram certo, e aí eu comecei a implantar uma ferramenta que começou a dar resultado. E essa ferramenta era uma ferramenta que a gente na época chamava de PLAVIC, Planejamento de Clientes VIX, né? Very Important Customer, né? Que não é o VIP. O VIP é o famoso, é a celebridade. O VIC, Very Important Customer, é aquele cliente mais importante. A gente começou a separar, né? A gente pegou e começou a construir um mailing e começou a separar clientes normais dos clientes que eram os melhores clientes e começou a fazer ações para esses clientes, que eram os melhores clientes. E esses clientes, que eram os melhores clientes, começaram a comparecer na loja, mesmo independente do fluxo. E isso começou a funcionar muito. Então, a gente começou a fazer um trabalho focado nos principais clientes, a gente começou a separar os principais dos normais, e o que fazia essa separação era simplesmente a assiduidade e o volume de compra, né? E morar perto da loja, o que facilitava ele ir para a loja. Então, a gente começou a fazer esses tipos de eventos, onde a gente chamava esses clientes, e esses clientes começaram a comparecer. E o tratamento era um tratamento super VIP para eles, né? Porque eram poucos clientes, eles começaram a achar o máximo e isso começou a fidelizar cada vez mais. A gente implantou um trabalho de CRM, de pós-venda, que começou a funcionar muito. E a gente percebeu que isso funcionava, falou assim, então vamos fazer isso para os clientes normais também. E a gente começou a fazer isso para os clientes normais e começou a funcionar. E isso foi o que segurou muito a onda de algumas lojas que eram muito mal localizadas. Então, esse trabalho se tornou o trabalho principal, que é um trabalho de você construir uma carteira de clientes e começar a fazer um trabalho sem ficar dependendo do fluxo, né? E isso começou a funcionar. Só que, assim, em muitos anos que eu fiquei com operação, até chegar nisso, demorou, né? A gente teve que evoluir, fazer teste, e isso acabou demorando. E o ponto foi o seguinte, eu não contente com isso, o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, eu tinha, né, meu pai, ele tem uma empresa de consultoria até hoje, a gente trabalhou juntos muito tempo, inclusive eu estava
trabalhando com ele antes de montar essa empresa, e tinha vários clientes multimarcas que a empresa do meu pai, que é a consultiva, atendia, e eu falei, cara, eu quero validar esse processo. Eu quero saber se isso funciona só para mim ou se funciona para outros também. E aí eu comecei a implantar isso em outros clientes, e eu fiquei, assim, fascinado com o resultado que tinha, porque não era só numa franquia marca premium na capital, que era meu caso. Isso funcionava com qualquer tipo de operação, qualquer segmento, seja moda masculina, moda feminina, infantil, acessórios, calçados. A dor era geral, né, Max? Geral. Por quê? Porque essa coisa do baixo fluxo não começou agora, né? Isso já vem acontecendo. E na minha época, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, naquela época já tinha, porque se a sua loja não era no principal ponto do shopping ou no centro da cidade, não tinha fluxo, entendeu? E tinha aquela cultura de esperar fluxo. E a gente quebrou isso. E a gente conseguiu quebrar isso. E aí eu comecei a implantar isso como consultoria, e isso me deu a oportunidade de começar a viajar pelo Brasil inteiro, fazendo treinamentos, palestras, e aí notícia começou a correr, algumas empresas me contrataram para fazer isso, e eu comecei a perceber que esse trabalho de passar essa estratégia para frente, de implantar isso, era o que eu gostava mais de fazer, né? Eu não sei, César, se você já teve essa sensação, quando você presta algum serviço e que você ajuda uma pessoa e você tira ela de um buraco, ou de repente você ajuda tanto que aquilo muda a vida dela, se transforma realmente a pessoa, cara, eu acho isso muito gratificante. Eu entendi que isso era um propósito para mim. Total. Eu entendi que isso era um propósito. Eu falei, cara, então, beleza, o que eu fiz? Aos poucos, eu não tinha como levar as duas vidas paralelas, não tinha como. Ou eu passava isso adiante e trabalharia como consultor e mentor, ou eu parava de fazer isso e ficava com as minhas lojas. Eu preferi, nesse momento, né, o que eu falo, meu coração já cantava mais alto como mentor, é o que eu gosto de fazer, sempre gostei de ensinar, sempre gostei de fazer palestra, no colégio sempre eu que apresentava os trabalhos, era sempre assim. Então, eu sempre gostei disso. Então, o que eu fiz? Eu fui aos poucos saindo do varejo para começar a fazer esse trabalho, especificamente esse trabalho, de ajudar empresas, microempresas, média empresas e até mesmo grandes empresas. Eu já dei giro pelo Brasil aí com grandes empresas, né, para poder fazer a implantação desse trabalho. E é o que eu faço até então. Então, hoje, o meu processo é o quê? Levar isso a mais pessoas, né? Eu vejo isso como um propósito, né? E muitos perguntam para mim, Max, por que você, quando eu lanço o preço do Varejo Pro, fala, por que você não coloca mais barato, mais caro, vale muito mais do que isso? Eu falo, cara, eu não estou no jogo do dinheiro. Eu estou no jogo da transformação, eu estou no jogo do propósito, eu estou no jogo de ajudar pessoas. Eu quero chegar ao maior número de pessoas possível, porque eu vejo que esse trabalho de driblar a falta de fluxo é uma dor geral de varejo, se bobear nem só de moda, né? E a gente conseguiu driblar isso. Então, fazendo isso, cara, quem conseguir entender esse trabalho não vai nunca mais ter que depender de fluxo na vida, né? Então, por isso eu comecei a fazer o que eu faço até hoje. Ô Max, e tu sabe, você falando, eu já escutei isso e eu gosto muito de histórias, né? De escutar histórias de empreendedorismo, de caras que encontraram o propósito da vida. E a tua história é muito parecida com a de um grande cara do marketing digital, aí, o Érico Rocha, tu conhece ele, né, teu mentor e tudo. Meu mentor. E ele falou uma coisa muito parecida, porque quando ele estava no banco e ganhava bem no banco, aquela história não fazia sentido para ele. E tu estava com as lojas, devia de ganhar bem, porque quem tem uma rede de loja estava ganhando, faturando dinheiro, mas aquilo não fazia o seu coração cantar. O que fazia o seu coração cantar, como ele, aí eu vou usar as palavras dele, era colecionar sucessos. Colecionar história. Transformações, histórias de transformações. E é exatamente a mesma história que eu estou ouvindo de você agora. E isso é fantástico, porque cada novo lojista que você consegue transformar, cara, na situação do país que a gente está, e com gente precisando de emprego, com gente precisando de oportunidades, você segurar a onda de um empreendedor que estava prestes a fechar, velho, isso não tem preço. Então, eu acho que tu tomou a melhor decisão da tua vida, cara. Cara, não tem preço, César. Cada foto daquelas que eu vejo na comunidade, da galera cheia de sacola em volta, cara, aquilo para mim é a maior recompensa que eu posso ter, né? E eu falo, cara, eu não tô no jogo do dinheiro. O dinheiro, ele é consequência. Eu tô no jogo da transformação do propósito. Eu vejo quanto tem pessoas que no varejo
dedicam a vida inteira, pegam aquelas economias de toda a vida para colocar num negócio e muitas vezes perdem tudo. Então eu não quero ver isso, eu quero ver pessoas que... Eu quero poder ajudar essas pessoas. Então é aquilo que eu falo, né? Todo mundo fala, pô, Max, você trabalha demais. Eu falo, cara, eu não trabalho, porque quando você faz o que você gosta, você não trabalha nunca mais na vida. Então, às vezes eu fico... até ontem a gente ficou, né? Na reunião lá da comunidade, até que horas? Meia-noite? Cara, aquilo para mim é uma diversão. E foi demais aquilo, entendeu? Então, eu vejo que isso é prazeroso, né? Quando você encontra a tua veia do teu propósito, é prazeroso. E o dinheiro acaba sendo consequência. Isso que é muito bacana mesmo. Legal você levantar essa questão do dinheiro e da importância do dinheiro, porque eu sinto que, às vezes, muito lojista faz conta, né? Por que eu tinha que gastar para poder me capacitar? Por que eu tinha que gastar para poder entrar no Varejo Pro? Por que eu tenho que investir, vamos dizer, o meu tempo para poder fazer isso? E você vem, tipo, eu estou acompanhando, eu já estou contigo, já vai fazer uns 2 anos, eu venho acompanhando essas transformações que você vem fazendo. Mas o que você podia dizer para essa pessoa que ainda fica pensando que por que eu tenho que investir meu tempo em me capacitar, em aprender coisas novas? Por que eu tenho que botar o meu dinheiro nesse negócio? Por que eu tenho que fazer isso? O que você podia falar para essas pessoas, cara? Cara, essa pergunta também é muito boa, viu, César? Porque, assim, uma coisa a gente tem que entender. Eu acho que é a única verdade absoluta da vida, sabe qual que é? A mudança é a única constante. A única constante é a mudança. A única certeza que a gente tem é que nada vai ser como antes. Tudo evolui, tudo muda. Se tudo muda, a gente tem que mudar junto. E o que é mudar junto? Mudar junto é aprender. Nós temos uma jornada, desde quando a gente nasce até a hora da nossa morte, é uma jornada. Essa jornada a gente está constantemente aprendendo, porque a gente está inserido numa atmosfera que está constantemente mudando. Então, nada é da mesma forma por muito tempo. Tudo muda a todo momento. Então, por exemplo, quem escolheu o varejo, né, cara? Quem escolheu o varejo, porra. Varejo é foda. Eu acho que isso é inerente a tudo, cara, porque o varejo também. O varejo e não só o varejo. Eu acho que a forma dela consumir como cliente. Então, você tem um empresário, que ele é empresário no momento ele é cliente. Ele, como cliente, muda a forma de consumir. Assim como ele, como empresário, tem que entender que o cliente mudou a forma de consumir. E quando o cliente muda a forma de consumir, o empresário tem que mudar a forma de atender. O empresário tem que mudar a forma de operar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma das principais mudanças que vem acontecendo no varejo, e agora com essa loucura de pandemia tudo, só intensificou e acelerou. A mudança de volume de fluxo que saiu do plano físico e foi para o plano digital. Isso é incontestável. Isso é incontestável. Só que o lojista que está lá 20 anos ou mais, ou 15 ou mais do que isso, ele muitas vezes tem dificuldade de entender. Ele ainda fica esperando o fluxo na loja. E ele não pode esperar o fluxo. Se ele esperar o fluxo não vai vir. Independente de lockdown ou não. Isso já é uma tendência. O lockdown acelerou esse processo. Então, aquilo que a gente vem fazendo por anos não quer dizer que vai continuar dando certo. Esse é o ponto. Então, tem que mudar. Então, respondendo a sua pergunta, por que deveria investir tempo em aprender? Porque as coisas mudam. Então, quem hoje, por exemplo, não sabe fazer um trabalho de construção de mailing para ir até o cliente, para fazer ações, ou simplesmente para aparecer no digital, vai enfrentar muitas dificuldades em ficar no jogo. E o Varejo Pro... Diga. Só complementando assim com um dado, né, isso que você está falando sobre o digital, o Max, no ano de 2020 foram 85 mil novas lojas online, né? Foram 85 mil novas lojas online que surgiram no ano de 2020. E eu vou te dar outro dado de 2020. Mais de 50 mil pontos de venda físicos fecharam. Total. Só em moda. Só em moda. Para você ver como é que inverteu, né? Como é que as coisas, do jeito que estava caindo de um lado, o outro está bombando. Exato, então, porque o cliente não sumiu. O cliente não sumiu. O cliente ele está lá comprando, só que ele compra de outra forma. E o lojista tem que entender que o cliente não sumiu, que não tem paradeira. Né? O cliente ele apenas mudou. Então, é muito importante entender esse processo, porque quem não entender que as regras do jogo mudaram,
vai ter problemas. Tem que saber fazer trabalho de mailing, tem que fazer trabalho no digital, entendeu? Não dá, hoje o varejo físico, ele é 100% dependente do digital. 100% dependente. Não dá mais para ignorar, não dá mais para procrastinar. Não tem mais físico e digital. O cara tem que estar nos dois. Nos dois, é uma coisa só, entendeu? O Omnichannel já é uma super tendência aí nos varejos. Os grandes já estão trabalhando muito bem assim, entendeu? Então, assim, todo mundo fala, pô, vale a pena ter loja física? Vale, mas tem que ter física e digital junto. Só a física não vai conseguir. Entendeu? Tem que ter. Se eu tenho uma digital, eu tenho que ter física? Não necessariamente. Só que se você quiser escalar teu negócio, você vai ter que ter um ponto físico para sua operação funcionar, para você armazenar os produtos. Aquilo que eu falo, você pode ser pequeno hoje, você opera da tua casa, só que você não vai conseguir guardar os produtos embaixo da tua cama eternamente, né? Você vai ter que contratar pessoas para ajudar. Sozinho você não vai longe, que aí longe tem que ir acompanhado. Então, você tem que montar uma equipe, tem que montar uma operação. Cara, isso já vira um escritório. Um escritório, por que não ter uma loja junto com o escritório que ajuda a pagar os custos da loja, ajuda você a contar o seu storytelling, ajuda a te dar credibilidade para vender online? Então, é uma coisa só. Isso que eu vejo. Então, ele tem que investir tempo e dinheiro porque já passou do tempo dele fazer isso, né? Já, cara. Então, ele tinha que ter entrado ontem. Você sabe qual que é a hora certa dele aprender isso? Começar isso. 5 anos atrás. Aí, pronto, você matou. 5 anos atrás já passou. Então, o melhor momento passa a ser amanhã, 8 da manhã. Porque, cara, nesse momento que a gente está gravando isso aqui, cara, São Paulo está na fase roxa. Nem sei se tem essa cor lá, mas é uma pior que a vermelha, né? Outros estados estão na mesma situação. Porta fechada, proibido circular. Como é que eu vou fazer? Vou ficar parado? Não, eu tenho que pegar meu mailing e mergulhar nele. Agora, quem não tem mailing, quem não tem trabalho feito no digital, vai ficar de mãos atadas, pode tirar férias aí. Só que vai ser as férias mais caras que ele já tirou. Isso eu garanto. Ô, Max, então você acha que esse é o maior benefício do Varejo Pro? Você pode, tem outros, mas esse poderia ser o maior benefício do Varejo Pro ou tem mais? Cara, tem maior ainda. Tem muita coisa dentro do Varejo Pro, tá? Muita coisa. O Varejo Pro é um programa com seguramente umas 30 horas de videoaulas ali, tá? Que passa por vários assuntos. Agora, qual é o destino? Você passa, é uma jornada, o Varejo Pro é uma jornada que te leva a um destino. Qual é esse destino? Esse destino é fazer você ter um boom de vendas de produtos com a maior margem possível. Giro rápido com a maior margem possível. Então, é faturamento com rentabilidade. Alguns lojistas da comunidade, quando eles começam a implantar o processo de mailing e de ações junto com o digital, eles conseguem o resultado que a gente chama de 7 em 1, que é 7 dias de vendas em apenas um dia. Muitos deles... Fantástico essa sacada, porque é isso mesmo que está acontecendo. 7 em 1, e tem alguns lá que fazem 10 em 1, 15 em 1, 30 em 1. Por quê? Porque o trabalho com o mailing é tão bem feito que eles conseguem esse boom de vendas. E são vários tipos de ações, né? Tem ação de bazar e tem ação de, por exemplo, a Van Premier, que é uma ação que você vende a preço cheio. E é o poder, cara. Isso arrebenta. Agora, tudo isso sem precisar de cliente na loja. Esse que é o ponto. É aí que eu falo que quando você tem o poder de criar o seu próprio fluxo, esperar fluxo como sempre foi antes, cara, até na minha época já tinha problema. Isso já tem mais de 10, 15 anos. Então quer dizer que... Eu queria voltar um pouquinho naquela questão do cara que está, vamos dizer, procrastinando. Eu queria que tu reforçasse, porque, cara, eu já vivi isso, né? A turma já sabe, eu sou aluno do Varejo Pro, eu já procrastinei de entrar nisso, eu te conheci 6 meses, fiquei te acompanhando 6 meses o teu conteúdo, e, cara, aqueles 6 meses eu falei, putz, se eu já estou onde eu estou, se eu tivesse entrado 6 meses antes, onde é que eu estaria, entendeu? Então eu queria que você reforçasse, assim, o cara que não entrar, que não fizer o Varejo Pro, o que acontece na vida dele? Cara, ele está arriscado a ter muitos problemas, né? Eu não sou nenhum profeta, mas, cara, ele precisa se reinventar, ele precisa fazer um trabalho de mailing, ele precisa fazer um trabalho nas mídias. É assim, César, imagina que você está jogando um jogo de futebol e do nada vem a FIFA e muda as regras, fala assim, ó, para você fazer gol, você não pode mais chutar a bola com o pé. E aí você vai falar, caraca, cara, como é que eu vou fazer gol agora? Como é que eu vou fazer gol agora?
E aí, se você não aprender qual que é a regra nova, você não vai conseguir fazer gol mais. Você vai ficar lá em campo só tomando gol, tomando gol, tomando gol, até a partida acabar. E aí você vai ser eliminado. Entendeu? Então, qual que é a nova regra? A nova regra é não esperar mais o fluxo. Não pode esperar mais o fluxo. Você tem que criar você o seu próprio fluxo. O Varejo Pro é um programa que te mostra como fazer isso, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é, se você, por exemplo, tem acesso ao programa, você sai de lá sabendo exatamente o passo a passo do que você tem que fazer para criar seu próprio fluxo e fazer ações e começar a não depender mais de fluxo, né? E fluxo está fora do nosso controle, né? Pandemia, por exemplo, não está seu controle. Economia, política, não está nosso controle isso. Max, eu me arrisco a falar, cara, que se eu não tivesse entrado, eu tinha entrado para essa estatística aí. Eu vou lembrar os números para a galera que eu acho que é bom a pessoa ficar com isso claro na cabeça. Em 2019, no varejo têxtil, era 208 mil pontos de vendas. E em 2020, caiu para 150 mil pontos de venda. Foram quase 58 mil fechamentos. Foram quase 60 mil portas que baixaram. E eu falo para você, velho, eu acho que eu estava nessa estatística. Eu ia entrar para essa estatística se eu não tivesse te conhecido, se eu não tivesse tomado essa decisão, viu, velho? Cara, isso é muito massa você falar, porque assim, essas quase 58 mil aí que você falou que fecharam, por que elas fecharam? Vamos entender. Porque elas não conseguiram entender o processo novo, a regra nova. Essas empresas estavam em campo e quando o juiz falou não pode mais chutar com o pé, eles falaram, caraca, como que eu vou fazer gol agora? E começaram a não conseguir mais fazer esse gol. E aí foram eliminadas do campeonato. Assim funciona. A gente está vivendo num processo de eliminatórias. Se perder, tá fora. Então a gente não pode perder. Como é que eu faço para ganhar? Eu preciso me preparar melhor, eu preciso aprender técnicas novas, eu preciso aprender algum exercício novo, eu preciso me alimentar melhor, dormir melhor, eu preciso fazer aquilo que eu nunca fiz. Entendeu? Porque o nível de jogo do mercado elevou, né? E as empresas que não conseguirem andar na mesma velocidade, vai acabar para trás, não tem jeito. E ó, vou te falar uma coisa, velho. Tem uma geração nova que tá vindo com tudo por aí. Então você pega aí, de repente, um empresário que é mais jovem, que não tem 30 anos de varejo, mas ele tem, sei lá, 20, 30 anos de idade. Esse cara, ele já cresceu com essa nova cabeça. E ele é muito mais visionário. Então a galera mais jovem tá vindo com tudo, tá? Eu não tô criticando quem é mais velho, eu só tô dizendo que para quem é mais velho, é mais difícil ter que reaprender. É mais difícil ter que reinventar. Por quê? Porque você já está acostumado a fazer de um jeito. Só que o jeito que você está acostumado a fazer não está mais funcionando. Então você tem que mudar. E essa mudança é muito difícil. Mudar mindset, mudar forma de ver, mudar raciocínio, mudar mentalidade é difícil. Isso é uma das maiores dificuldades de um empresário hoje. Se já é difícil você mudar mindset falando da sua vida pessoal, imagina no negócio. Então, esse é o maior entrave. Esse é o maior entrave. Isso é bom você falar disso, porque, tipo, eu estou vivendo essa experiência, né? Eu estou no meio de pessoas que decidiram mudar de lado, né? Porque lá dentro do Varejo Pro é isso, né? Lá tem um grupo de pessoas que decidiram mudar de lado, né? Lá não tem ninguém reclamando, lá as pessoas discutem, né, estratégias e ações para poder fazer o negócio acontecer, independente do que está acontecendo no Brasil, no mundo e para fora. Ontem foi exatamente isso. É porque não dá para a gente poder compartilhar tudo que rola lá dentro, né? Tipo, é meio que um clã, né? A gente, o que rola lá dentro, os depoimentos e as coisas que acontecem lá dentro, não dá para ficar falando demais. Mas, cara, é tanto depoimento de gratidão, é tantas pessoas que... Porque eu sou um delas, né? Tem 400 lá dentro. Então, eu sou um, né? Estou representando os 400 que tem lá dentro, aqui nessa tua linha editorial. Cara, é fantástico ver como as pessoas realmente conseguem se transformar, conseguem mudar de vida quando elas entendem que o melhor momento para entrar já passou, né? Ela entrou e as coisas começaram a mudar. E eu queria pegar esse gancho e dizer, ainda dá tempo, Max. O cara que está hoje fora, né? O cara que está hoje indeciso, o cara que está hoje passando pela dificuldade, vivendo a dor que eu já vivi, o cara que está com
preocupado se vai conseguir chegar no final do ano, porque eu já vivi isso também. Ainda dá tempo para ele? Você acha que ainda dá tempo? Qual é o melhor? Eu sei que o melhor momento para ele poder ter entrado era 5 anos atrás, mas ainda dá tempo do cara poder virar o jogo? Claro que dá, claro que dá. Ele dá tempo, sim. O Varejo Pro, a gente abre inscrições várias vezes ao ano. É só ele ficar ligado na próxima inscrição. As inscrições estão fechadas nesse momento, mas logo, logo já vai abrir turma. E se ele quiser, ele consegue entrar, entendeu? E a mudança, ela é rápida, viu, César? Não é uma mudança daqui a um ano, não, né? É aquilo que a gente fala também. O gestor tem que entrar e tem que pôr a mão na massa, né? Ele tem que participar das aulas, dos encontros ao vivo, tem que participar da comunidade, entendeu? Quanto mais ele participa, quanto mais ele aplica, mais rápido ele aprende, né? Tem gestores lá que em menos de um mês já conseguiram virar o jogo. Tem algumas pessoas lá que em poucos meses você conversa com ela, já é outro papo, outra linha de raciocínio já. A conversa já é outra. Você vê que o nível de conversa é outro. Eu pego lá pessoas que entraram, por exemplo, Lu, a Anne, a Patrícia, tem tanta gente, o Johnny, tanta gente que já está com a gente lá faz um tempo. Quando eu conversei com eles a primeira vez e converso hoje, o papo já é outro. A linguagem é outra. Por quê? Porque já evoluiu, né, na cabeça. Então, eu acredito assim, que uma das coisas legais do Varejo Pro não é só o conteúdo que ele te dá, é o fato de você participar de uma comunidade com pessoas que estão jogando o mesmo jogo e estão com a mesma busca. O contato com essas pessoas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, aquilo que eu ouvi uma vez de um grande mentor meu, que foi o Gabriel Goff, ele falava o seguinte, você é a média das 5 pessoas que mais convive. Então, se você quer virar o jogo, você tem que andar com pessoas que também querem virar o jogo. Se você quer girar rápido com preço cheio, você tem que andar com pessoas que também querem girar rápido com preço cheio. Se você quer gerar 7 dias de vendas em apenas um dia, você tem que andar com pessoas que buscam isso ou que já fazem isso. Porque aí a chance de você conseguir fazer isso é melhor. E a comunidade é exatamente para isso. Então, a gente tem 2 coisas interessantes. Não só os conteúdos que vão te dar orientação, mas também uma comunidade de pessoas que já fazem, que buscam, que têm as mesmas dúvidas, as mesmas dores. Então, isso é bacana. Então, dá tempo, respondendo a sua pergunta? Claro que dá. Claro que dá, né? Então, eu acho que dá tempo, é só querer. É só priorizar isso, né? Eu falo que a prioridade, o que pra gente é prioridade? Então, se de repente tem alguém aí, eu sempre falo da história do dia do chega, né? Todo mundo tem seu dia do chega. Né? Você fica procrastinando, só que tem um momento que dá uma dor, ela te impacta tanto que aquele dia é o dia do chega. Fala, hoje é meu dia do chega. Todo mundo tem um dia do chega para alguma coisa. E sim, cada um tem que saber quando que é o seu dia do chega. E vai lá e pum, e entra. Vai ser muito bem-vindo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você abre algumas vezes por ano o Varejo Pro, né? Então, porque a quantidade de pessoas é limitada, por tudo que eu sei que você faz, porque não é o tipo de curso que você coloca lá para a pessoa poder assistir as aulas e larga, né? Você tem, eu brinco que tu é tipo um personal trainer, né? E pela nossa reunião de ontem, o puxão de orelha na galera que estava por baixo, é o mesmo puxão de orelha que um personal dá na pessoa que não está se dedicando no treino, né? Então, a mentoria tua, ela é muito forte, né? Não é... Tudo bem que o conteúdo é fantástico. Eu já vi umas 3 vezes o conteúdo do Varejo Pro todo, mas o dia a dia com você e essa energia que você impõe às pessoas que estão lá dentro, eu acho que ela é um diferencial muito grande. Mas para as pessoas que não... Porque esse podcast vai ficar gravado e vão ter pessoas que vão ver ou escutar o podcast ou lá no YouTube em momentos diferentes, perto da data que vai abrir o Varejo Pro ou longe da data que vai abrir o Varejo Pro. Como é que a pessoa faz se estiver perto ou se a pessoa estiver longe? Ela pode começar. Se estiver perto, beleza. Eu acho que ela tem que ir lá e tem que tomar a decisão. Mas se ela estiver mais distante, se não tiver com vagas abertas, como é esse momento agora que a gente está gravando, não está com vagas abertas, o que você diz para ela? Ela pode começar pelos teus conteúdos? Porque eu comecei assim, né? Eu comecei te acompanhando. Pode, lógico. Tem conteúdo, tem conteúdo pra caramba. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem horas e horas e horas e horas de aulas e de vídeos e de lives feitas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Só ali, ela já vai
ela já vai ter contato com muito conteúdo bom mesmo. Mas, com certeza, embaixo aqui desse vídeo aqui, para quem estiver no YouTube, vai ter um link. Esse link leva para uma página onde você pode colocar os seus dados e participar da lista de espera. Normalmente, quem está na lista de espera é avisado em primeira mão da abertura da próxima turma. Mas só os conteúdos gratuitos já tem, porque tem muito, cara, tem muito conteúdo lá. Eu nem sei, você perguntar para mim, quantas horas de conteúdo tem? Não sei. Tem muito, mais de 100, seguramente. Tem muito. Muito. Eu sei, eu tô acompanhando direto. Difícil é conseguir te acompanhar, né? E fazer as coisas que tem que fazer. Exato, porque ainda tem as mentorias gratuitas que a gente faz no Instagram todo dia de manhã também, que para participar tem que ir lá na minha bio do Instagram e deixar o nome, que a minha equipe entra em contato para marcar. Então, cara, tem muito conteúdo mesmo. É uma oportunidade muito bacana, né? Você lembrou de uma coisa legal, essa tua linha editorial da pessoa fazer mentoria gratuita não é só para quem está dentro. A pessoa que está fora, ela pode, e isso não tinha na minha época, né? Isso não tinha. Então, agora a pessoa pode ir lá e se candidatar e ter uma hora com você de graça, né? De, tipo, é só ela querer, né? Ela ir lá e se candidatar e tem os critérios, né, de avaliação que você faz, mas é uma porta, né? É uma coisa que a pessoa pode fazer. E eu acho que as pessoas acompanharem essa sequência, porque eu venho acompanhando de manhã, né? Cada episódio, cada caso, você aprende com você resolvendo a dor daquela pessoa, às vezes aquela dor é a tua dor. Então você acaba aprendendo vendo isso. Então eu acho que podia ser uma dica legal. Com certeza, velho. Hoje mesmo eu fiz uma consultoria que foi muito bacana, que ela tinha uma dúvida de como. Ela falou, ela falou assim, as minhas ações do WhatsApp não funcionam, o pessoal não quer saber de grupo. Eu falei, não, peraí, por que não quer saber? Daí a gente foi evoluindo, e eu percebi que a forma dela de convidar as pessoas para o grupo que era fraca, e não que as pessoas que não queriam entrar. Então a gente evoluiu esse raciocínio, e eu percebi que muitos tinham essa dúvida. Então essa é o que você falou, essa mentoria em específico não serviu só para a mentorada que estava lá, mas para todo mundo que assistiu. Então é bem isso que você falou mesmo. E você pode me dar, assim, exemplos, tipo, de pessoas, porque eu sou um exemplo, eu posso até dar meu depoimento depois, né? Mas pessoas que estão lá dentro, que você lembre agora, que você gostaria de contar a história delas para compartilhar isso, eu sei que tem várias, mas tem algumas que você podia destacar, algumas que foram marcantes, que você lembra desde o começo, quando você conheceu aquela pessoa lá no começo, de como ela estava, de como é que ela está hoje? Tem duas que me marcaram. Uma é a Ludmilla e a outra é a Lu Finistampa. A Lu Finistampa, eu conheço bem ela. Bem a Lu Finistampa, ela entrou na turma, acho que 5 do Varejo Pro, e ela ganhou. Eu fiz uma gincana para os primeiros que se inscrevessem, ganhavam-se a mentoria. E ela ganhou a mentoria. Então a gente fez a mentoria individual, e eu nunca esqueço, na primeira vez que a gente abriu o Zoom ali, que nem a gente está agora aqui, por exemplo, eu vi pela expressão dela, o desânimo, como ela estava desanimada, como ela estava para baixo. E tanto é verdade que eu até lembro, ela tava com a cabeça assim, ó. Sabe quando você tá apoiada na cotovelo na mesa, mão na testa? E eu falei, Lu, me conta. Daí ela começou a conversar e eu vi que ela realmente estava muito para baixo, a ponto de largar tudo, perder tudo. Eu falei, Lu, vou te ajudar. Se você deixar, eu vou te ajudar. E hoje ela tá voando. Ela mandou uma mensagem para mim outro dia que ela conseguiu fazer uma pré-venda. Chegou uma caixa de produtos novos, ela fez uma van premiere e ela fez uma pré-venda daqueles produtos sem ter os produtos. Caraca. Só com a foto dos produtos. Ela tá voando. Ela tá voando. E a Ludmilla é outra, a Ludmilla Lunari. A Lu é Finistampa Brotas, a Ludmilla é Lunari de Marialva, interior do Paraná. A Ludmilla é outro exemplo, que segue à risca o GPS, segue à risca, ela é estudiosa demais. Cara, faturava muito pouco, estava a ponto de fechar. Cara, cada ano ela dobra a venda dela. A cada ano ela dobra, faz ação o tempo inteiro. Hoje você conversa, está pensando em abrir outra loja, já quer abrir em outro lugar. Então, assim, eu vejo que são histórias de transformação muito poderosas. Essas duas são 2 exemplos que eu vou carregar da vida, né? É coisa que eu nunca vou esquecer. Então, isso para mim vale muito mais do que o dinheiro.
entendeu? Então são 2 exemplos. Fora isso, tem outros exemplos. Deixa eu ver. Tem a Patrícia Quadros, tem a Beatriz Quadrado, tem a Ju Carioca. Quem mais temos ali? Pô, tem tanta gente, cara. Tem tanta gente. São pessoas que viraram o jogo. A Elisângela. Pô, muita gente ali acabou virando o jogo mesmo, de verdade. E eu tenho orgulho de falar. Regiane. Cara, muita gente. Putz, se for falar aqui um monte, a gente vai horas aqui, horas e horas. Você vai ter 400 lá dentro. Cara, é muito... Pô, a Gismene, lá de Caicó, interior do Rio Grande do Norte. Cara, a Gismene tem uma virada de 180 graus no negócio dela. Você conversa com ela hoje, ela sabe de cabeça o giro de cada produto e o que tem que comprar, o que não tem que comprar. Cara, é outra pessoa. Então, cara, é muito bacana porque as pessoas estudam e evoluem o raciocínio. Isso é demais, velho. Isso é demais. Muito legal. Você sabe, irmão, que a minha história não foi diferente, né, velho? A minha história não foi diferente. Quando eu decidi entrar para o Varejo Pro, eu estava 6 meses pensando quando é que eu ia fechar. Não era se eu ia fechar, era quando eu ia fechar. Era isso que estava na minha cabeça. Se eu ia fechar aquela loja, quando eu ia fechar. Eu já estava decidido, não tinha mais jeito, eu estava sem força. Eu já estava tentando segurar aí a história há muito tempo, e aí eu conheci você, entrei para o Varejo Pro, eu decidi entrar, e as primeiras coisas que eu fiz foi me concentrar no visual merchandising, né? Porque como eu não tinha a grana, né, eu gosto dessa história de visual merchandising, porque eu já trabalhei em loja, já fui gerente, eu fui supervisor de loja e tudo. Então sempre foi uma das histórias que eu gostei muito. E lá naquele módulo de visual merchandising eu me identifiquei e eu apliquei, cara, tudo que tinha lá dentro. E foi fantástico, porque eu vi que com aquilo que estava lá, eu podia aplicar aquilo na minha loja e me transformar. E a outra prova maior ainda foi que depois disso, ainda estava tudo aberto, mas depois aconteceu que fechou tudo no ano passado. E aquelas minhas estratégias que eu tinha aprendido de VM, que estavam dando certo, não estavam mais funcionando, porque com a loja fechada os clientes não entraram. E aí eu comecei a aplicar a questão das ações, e a entender o digital, a entender a fazer eventos, a criar os eventos, a criar o fluxo. E, cara, hoje, dentro do nosso negócio, o Varejo Pro é o pilar principal de todo o nosso treinamento. Eu te falei isso ontem, né? Todo o nosso treinamento, a gente hoje tem um projeto de franquias, eu tenho 6 contratos fechados de franquia, tenho loja da Parisiense, olha que virada, olha que conversa maluca, cara. O cara, há 1 ano e meio estava fechando e agora está falando de franquia. O franqueado de Vitória já está com loja inaugurada, eu inauguro loja em Arapiraca daqui a 2 meses, no meio dessa confusão eu vou inaugurar loja, e tenho mais 4 lojas para inaugurar, e cara, é compartilhando o que eu aprendi com você, velho. Eu não inventei nada novo nisso. A gente tem um produto muito bom, a gente tem alguns pilares que é importante você ter numa marca de moda, né? Então a gente tem isso, né? Modelagem perfeita, né? Qualidade e por aí vai, mas a estratégia de venda, o GPS que a gente utiliza no nosso negócio, que a gente está repassando hoje para todo mundo que entra, que o menino lá de Vitória já é aluno Varejo Pro. A menina que vai inaugurar a loja agora vai entrar na próxima turma. Eu já falei para ela, não quero nem saber, é pré-requisito agora. Se vocês não entrarem, vocês não vão. Eu não vou ficar conversando com quem não está conversando a mesma linguagem que eu. Perfeito, perfeito. E como a gente vende para quem revende, né? Nosso negócio é uma venda atacado, né? Eu vendo para quem vai revender. Esses caras têm que hoje entender como é que faz para o lojista vender. Então o Varejo Pro é a Bíblia da gente. Porque se a gente aprende como vender, a gente pode replicar isso para quem está revendendo a Parisiense. E isso se tornou o nosso grande diferencial, velho. O grande diferencial da Parisiense foi esse, e tu é responsável por isso. Porque a gente muda, o nosso chip é não vamos só vender, vamos ensinar as pessoas a vender. E como é que a gente está fazendo isso? Show de bola, na cartilha Varejo Pro, irmão. Massa. Bom saber, muito, muito legal saber, contar a sua história, que você é uma das pessoas também que conseguiram dar uma virada, guinada aí geral.
E, cara, é isso, cara. Foi legal o nosso bate-papo aqui. É legal avisar a galera que a gente está com toda semana um episódio novo aqui no ar. Sim, sim. E é isso. Agora não tem mais jeito. Agora a gente demorou um pouquinho, mas agora a gente fez uma aposta, né? Toda quarta estamos gravando isso aqui. Vamos com tudo. Então é isso. César, valeu aí, valeu, galera. Tamo juntos e até o próximo episódio. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Abraço.